Semana foi ótima. A gente ficou junto, curtiu, foi bom pra caramba, mas no final ele disse que acha melhor a gente ficar separado. Ele disse isso porque acredita que essa é uma forma de lá na frente o nosso relacionamento dar certo. Ele criou bastante expectativa com relação a isso, né? Ele disse que isso é muito possível de acontecer, mas que agora ele precisa de um tempo. Ele precisa cuidar dele, coisa que ele não tem feito nos últimos tempos. Eu costumo dizer que a gente deve dar ouvido ao que as pessoas fazem, não ao que as pessoas falam. Muitas pessoas não querem magoar as outras. E elas muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Então é natural que ela crie uma série de justificativas para ela mesma, para ela poder evitar uma determinada situação. E por que isso acontece? Qual é o fenômeno que explica o fato dessa coisa acabar acontecendo na vida de muitas pessoas, né? Isso não é um caso atípico, um ponto fora da curva. Isso é muito recorrente, é muito frequente na vida de muitas pessoas, né? A gente se envolve com uma pessoa, a gente se dedica para aquela pessoa e aquela pessoa simplesmente fala que não sabe se quer continuar, mas que gosta muito de você, mas que talvez não seja o momento. Tem uma frase muito forte que diz assim: as pessoas não definem o quanto elas amam as outras pelo que as outras fazem por elas, e sim pelo que elas são capazes de fazer pelas outras. Vou usar uma história de uma pessoa aqui da CMT que está passando exatamente por isso. Ela se envolveu com uma pessoa, inicialmente aquele relacionamento não ia acontecer, ela começou a visualizar, ela começou a imaginar e o relacionamento começou a acontecer, mas muito diferente do que ela gostaria. Depois deles ficarem algum tempo juntos, ele veio com essa história de que é melhor eles se separarem, que ele não está pronto para dar toda a atenção e todo o carinho que ela merece e que ela gosta de receber. E qual que é o ponto que a gente precisa observar aqui, né? É a forma como a gente se coloca dentro da situação. Quando a gente não se valoriza, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Por quê? A outra pessoa, sem perceber, ela não faz isso por mal, não. Ela simplesmente está olhando o que é melhor para ela. Então, ela sem perceber, ela começa a avaliar se é melhor estar com aquela pessoa ou não, como se aquela pessoa estivesse 100% disponível a qualquer momento. Isso acontece porque de fato ela está. Tem algumas coisas sobre a gente que a gente precisa entender melhor. A gente muitas vezes se propõe a ficar esperando numa fila de um restaurante, com diversos restaurantes em volta, simplesmente porque aquele restaurante está cheio. Simplesmente porque aquelas pessoas falam bem daquele restaurante. E o fato dele estar com fila remete pra gente que aquele é melhor do que os outros que estão vazios, né? E várias características podem estar incluídas aí dentro, inclusive o preço, uma série de coisas. Mas a gente tem uma tendência de querer aquele restaurante porque ele está cheio. Tá? A gente também gosta muito de coisas que são escassas, coisas que não estão disponíveis pra gente o tempo todo. Então, quando uma coisa é escassa, eu naturalmente valorizo mais. Por quê? Se eu não pegar agora, depois eu não vou ter oportunidade de pegar. E isso é a forma como a gente funciona. Se a gente não entende isso, as coisas ficam muito difíceis pro nosso lado. O problema acontece quando a gente acaba não se valorizando. E por que a gente faz isso? É claro que a gente sabe que essa não é a melhor forma, mas a nossa autoimagem diz pra gente que a gente não é capaz, que a gente é inferior, que a gente é insuficiente, que aquele relacionamento talvez seja demais pra gente. Então você fica com medo de perder aquela opção, aquela oportunidade, né? Imagina se aquela oportunidade escapa de você. E o que você faz com isso? Você começa a se colocar disponível demais. E aí a outra pessoa percebe isso, você não precisa nem informar não, ela percebe, ela nota isso, ela capta isso na sua vibração, ela capta isso nos seus comportamentos e ela começa a avaliar se ela de fato quer aquilo. Porque aquilo tá tão fácil para ela que ela se coloca num estado de poder avaliar. É como se você olhasse para uma pessoa de baixo para cima e como se você estivesse pedindo para ela ficar com você e não se colocando numa situação em que você cria nela um desejo dela vir até você. São coisas completamente diferentes. Todos nós temos dentro da gente uma necessidade de expressão e expansão. A gente sempre quer mais. Então quando você se coloca nessa situação, é como se ele dissesse assim: cara, ela eu já tenho, esse relacionamento eu já consigo, será que eu consigo mais? Porque se eu não conseguir mais isso aqui eu já tenho, eu volto pra cá. Entende? Então por isso que ele tá com esse cuidado todo, por isso que ele faz questão. Isso é tão importante para ele que ele passou o fim de semana com você, que o fim de semana foi agradável, que ele fez da melhor forma para que aquele fim de semana funcionasse bem. Entende? Mas é como se ele dissesse isso para ele. E não ache que ele tá jogando contra você, que ele tá fazendo isso por mal, não, ele nem percebe. Ele nem percebe, mas ele no final tá fazendo isso. É porque tá tão disponível, tão fácil para ele, que ele começa a pensar em ir para um degrau superior. Ele fala, cara, aqui eu já cheguei. Do que isso,
caso eu não consiga, eu sei que aqui eu já conquistei. É importante que a gente aprenda a lidar com essas características nossas. É natural que quando você quer ficar com uma pessoa, você se declare, você diga que você quer casar, você tente demonstrar boas intenções, você haja por impulso, né? Então você faça coisas que você simplesmente está pensando em fazer ali, você vai lá e não reflete um pouco sobre isso, só que você acaba assustando a outra pessoa. Não quer dizer que ele não quer casar com você, não quer dizer que ele não gosta da tua companhia, quer dizer que ao ofertar coisa demais, você pulou uma etapa, que é a etapa fundamental de despertar nele o desejo de querer, entende? Quando você desperta nele o desejo dele querer, ele vai querer casar com você, ele vai querer ficar perto de você, mas você não deixou essa etapa acontecer. Tudo uma questão de time. E por que a gente corre e a gente de fato queima a largada, né? A gente vai na frente do time? Porque a gente está com medo de perder, tá? Então reflete um pouco sobre isso e muda essa sua forma de agir. Certamente reflete experiências anteriores que você teve. Então é mais ou menos assim, olha, você afasta uma pessoa porque você se declara demais. Então quando você conhece uma pessoa nova, você com medo de perder essa pessoa, você se declara mais ainda, aí você afasta essa pessoa de novo. E você vai cada vez mais vestindo essa autoimagem em você, que você é a pessoa que afasta as pessoas, que você é a pessoa que nunca consegue o que você quer. Entende que quando você conhece uma pessoa especial, o negócio não dá certo. Então lembra, quando a gente começa a visualizar e quando a gente começa a imaginar um relacionamento, é natural que você atraia o relacionamento mais próximo do que você acredita que é capaz, mais próximo do que você acredita que é possível. Então o que você precisa voltar? Você precisa voltar para o teu estágio anterior e começar a visualizar a relação do tipo que você quer. A gastar um pouco mais de tempo nisso, começar a se valorizar, começar a olhar para dentro de você e se sentir feliz sozinha. Isso é fundamental para que você tenha esse controle emocional dentro das próximas oportunidades que certamente vão acontecer. Tira essa dependência e essa ilusão de que você precisa de uma outra pessoa para você se sentir feliz, de que você precisa ter esse relacionamento. Essa é a pior forma de você conseguir um relacionamento. Olha para dentro de você, seja a pessoa que você gosta da companhia, tá? Trabalhe você, busque a tua melhor versão, porque quando você está desesperada correndo atrás de alguém, a tua melhor versão, ela morre. Tá? A tua melhor versão simplesmente se perde. Então recupere essa melhor versão, trabalhe você dentro de você para que você esteja cada vez mais fortalecida. Se valoriza e faz com que ele corra atrás de você.